Sumário. Introdução. 1. Não basta ser capaz. 2. Faça mais, pense menos. 3. Um cérebro feito para ser confiante. 4. Porque as mulheres são menos confiantes. 5. Um novo estilo de criar os filhos. 6. Falhar rápido e outros hábitos para reforçar a confiança. 7. Agora, passe adiante. 8. A ciência e a arte. Agradecimentos. Introdução. Há uma qualidade comum a todas as pessoas que se sobressaem. É uma qualidade difícil de definir, mas fácil de reconhecer. Com ela, você é capaz de conquistar o mundo. Sem ela, você vive paralisado. Paralisado, incapaz de atingir seu potencial. Ninguém duvidava que Susan, de 28 anos, tinha de sobra essa qualidade. Como muitas de nós, contudo, ela morria de medo de falar em público. Susan tinha muito o que dizer, mas simplesmente não gostava de ficar sob os holofotes. Ela confessou aos amigos que passava noites em claro preocupada com as apresentações que teria de dar, com medo de parecer ridícula. Suas primeiras palestras não foram exatamente espetaculares. Mas ela persistiu. Munida de um monte de anotações e protegida por seus vestidos sóbrios, ela fez de tudo para controlar os nervos e se forçou a divulgar sua mensagem controversa uma vez após a outra, em geral para um público masculino absolutamente cético. Ela sabia que precisava dominar o medo para fazer bem seu trabalho. E foi o que ela fez, até se transformar em uma oradora extremamente persuasiva. Susan B. Anthony, a voz do sufrágio feminino nos Estados Unidos, passou 50 anos lutando para conquistar o direito de voto para as mulheres americanas. Ela morreu em 1906, 14 anos antes de testemunhar o resultado de seu empenho, mas jamais se deixou desanimar, nem pelas próprias vulnerabilidades nem pelo fato de a vitória parecer eternamente fora de alcance. Para uma garota do Paquistão, hoje em dia, o simples ato de ir à escola todos os dias requer essa mesma qualidade. E ela também é absolutamente necessária para uma menina de 12 anos que deseja questionar o Talibã, clamando por uma reforma educacional e escrevendo em um blog para o mundo inteiro ler enquanto escolas são explodidas ao seu redor. E é necessário ter uma dose enorme de qualquer coisa extraordinária para seguir em frente, para continuar lutando por uma causa mesmo depois de ser baleada na cabeça por extremistas em um ônibus aos 14 anos de idade. Ninguém duvida que Malala Yousafzai é corajosa. Quando o Talibã anunciou sua intenção de matá-la, ela pareceu não se abalar e declarou: "Sempre penso nisso e até consigo imaginar. Imaginar a cena. Mesmo se eles vierem me matar, vou dizer que o que eles estão tentando fazer é errado, que a educação é o nosso direito básico." Além disso, ela também faz uso de outra qualidade, algo que alimenta sua rebeldia e orienta seu progresso. Malala nutre uma crença extraordinária, quase inimaginável, de que conseguirá sair vitoriosa, mesmo precisando lutar contra tudo e contra todos. Separadas por um século, essas duas mulheres se unem por uma fé em comum, pela crença de que conseguem fazer o que se propõem. A qualidade que elas têm em comum é a confiança. Ela é poderosa, essencial. Mas é tão escassa nas mulheres que chega a ser alarmante. Passamos anos intrigadas com a complexa natureza da confiança, desde que começamos a escrever Womenomics, em 2008.
Na época, nosso foco era detalhar as mudanças positivas que vinham beneficiando as mulheres, dados extraordinários sobre a contribuição feminina nos resultados financeiros das empresas e o poder que isso nos dá para conseguirmos equilibrar a vida pessoal e a profissional e ainda alcançar o sucesso. No entanto, conversando com dezenas de mulheres, todas bem-sucedidas e com excelentes credenciais, acabávamos esbarrando em um ponto nebuloso que não conseguíamos identificar direito, uma força que claramente nos puxava para trás. Porque aquela banqueira de investimentos de sucesso comentou que na verdade não merecia a grande promoção que tinha acabado de receber. Como é que aquela engenheira em rápida ascensão profissional, uma pioneira em seu setor, pôde nos dizer de um jeito tão casual que não sabia se de fato era a melhor pessoa para liderar o novo grande projeto de sua empresa? Tendo passado 2 décadas inteiras cobrindo o cenário político americano, entrevistamos algumas das mulheres mais influentes do país. Na nossa vida profissional e pessoal, convivemos com mulheres que teriam tudo para transbordar de confiança. Contudo, olhando mais de perto, a partir do nosso novo foco, ficamos surpresas ao constatar que os centros de poder nos Estados Unidos são verdadeiras zonas de insegurança feminina. As poderosas mulheres com quem conversamos, de legisladoras a presidentes de empresas, expressaram de uma forma ou de outra alguma versão daquele sentimento inexplicável de que elas na verdade não têm o direito de chegar ao topo. Muitas dessas mulheres incrivelmente capazes que conhecemos e com quem conversamos pareciam carecer de certa ousadia, de uma firme crença na própria capacidade. Além disso, descobrimos que algumas delas preferiam nem tocar no assunto, já que isso poderia revelar o que, na cabeça delas, seria uma fraqueza vergonhosa. Se elas sentem isso tudo, dá para imaginar como é para as mulheres comuns, que não têm todo esse poder. Você já sentiu esse incômodo, o medo de se expressar, de que os outros vão achá-la burra ou petulante, a sensação de que o seu sucesso é inesperado e não merecido, a ansiedade de quando se sai da zona de conforto para encarar algo emocionante, difícil e possivelmente arriscado. Nós também já vivenciamos esse tipo de hesitação. Um bate-papo sobre confiança durante um jantar alguns anos atrás foi uma grande revelação, apesar de já nos conhecermos bem na época. Cat estudou numa excelente universidade, tem um importante título acadêmico, fala vários idiomas e mesmo assim passou a vida convencida de que simplesmente não é inteligente a ponto de ousar se candidatar aos cargos mais prestigiosos do jornalismo. Claire achou aquilo implausível, risível até, mas percebeu que ela também passou anos abaixando a cabeça para os jornalistas machos, alfa que a cercavam, presumindo que, só porque eles falavam mais alto e com mais segurança, deviam ter razão. Ela quase acreditava inconscientemente que eles tinham o direito de falar mais na TV. Será que a única diferença é que os homens são mais seguros de si? Aquela conversa abriu as comportas para um turbilhão de perguntas. Será que aqueles exemplos não passavam de incidentes isolados? Ou as mulheres são de fato menos confiantes que os homens? E o que é confiança, afinal? O que a confiança nos possibilita fazer? Até que ponto a confiança é fundamental para nosso bem-estar? Para nosso sucesso? Será que as pessoas já nascem confiantes? É possível desenvolver a confiança?
Será que estamos cultivando ou refreando a confiança de nossos filhos? Decidimos que nosso próximo projeto seria encontrar respostas para essas perguntas. Acabamos indo além do que previmos, porque cada entrevista e cada resposta foram nos convencendo de que a confiança não só é um ingrediente essencial para viver bem, como também é algo inesperadamente complexo. Conversamos com cientistas que estudam o modo como macacos e ratos de laboratório expressam confiança. Falamos com neurologistas que sugeriram que a confiança tem raízes no nosso DNA e com psicólogos que nos disseram que ela é o produto das escolhas que fazemos. Conversamos com orientadores de coach profissional e com treinadores esportivos para os quais a confiança é fruto de trabalho duro e prática. Ouvimos a opinião de mulheres claramente confiantes e mulheres não tão confiantes. E conversamos com homens, nossos chefes, amigos e maridos. Muito do que descobrimos vale tanto para mulheres quanto para homens. Afinal, a configuração genética dos dois sexos não difere muito no que diz respeito à confiança. Mas as mulheres passam por uma crise mais específica. Nós, mulheres, passamos anos seguindo regras e obedecendo a ordens. Não dá para negar que progredimos bastante. Mesmo assim, ainda não chegamos às alturas que sabemos ser capazes de atingir. Alguns fanáticos equivocados sugerem que as mulheres não são competentes. Nós, pessoalmente, não encontramos muitas mulheres incompetentes. Outros dizem que, quando as mulheres têm filhos, suas prioridades mudam, e, sim, essa afirmação tem um quê de verdade. Nosso instinto materno de fato cria uma tensão emocional entre nossa vida familiar e profissional que, pelo menos até agora, nunca foi tão intensa para a maioria dos homens. Muitos observadores afirmam que barreiras culturais e institucionais se alinham para dificultar o progresso das mulheres. Essa afirmação também tem um quê de verdade, mas todas essas razões deixam de tocar em um fato mais profundo: nós, mulheres, não acreditamos em nós mesmas. Vemos isso acontecer por toda parte. Mulheres brilhantes com boas ideias preferem ficar caladas em reuniões. Mulheres impetuosas, que dariam excelentes líderes na política, não se sentem bem pedindo votos ou levantando fundos para uma campanha. Mães conscienciosas escolhem atuar nos bastidores e eleger outra pessoa para presidir a associação de pais e mestres. Porque as mulheres parecem menos seguras de si, mesmo sabendo que estão certas, e os homens parecem mais seguros de si, mesmo quando podem estar errados. Essa nossa complexa relação com a confiança fica mais evidente no trabalho, nas nossas ocupações fora de casa. No entanto, ela também contamina nossa vida doméstica, debilitando insidiosamente até mesmo as áreas nas quais nos sentíamos mais seguras. Pare e pense um pouco. Você adoraria fazer um efusivo brinde no aniversário de sua melhor amiga, mas começa a suar frio só de pensar em falar para 30 pessoas. Então você balbucia rapidamente algumas palavras e fica com aquela sensação de que a sua amiga merecia um brinde muito melhor. Você sempre quis se candidatar a presidente da sua turma na faculdade, mas para você pareceria arrogante sair por aí pedindo votos aos colegas. Você se irrita com as opiniões machistas do seu cunhado, mas tem medo de que as pessoas a considerem rude se você começar a discutir com ele na frente de todo mundo e, de qualquer maneira,
ele sempre parece tão seguro de si. Imagine todas as coisas que, ao longo dos anos, você desejaria ter dito, feito ou tentado fazer, mas não conseguiu porque algo a impediu. São grandes as chances de esse algo ser a falta de confiança. Sem confiança, chafurdamos num lamaçal de desejos frustrados, inventando desculpas para nós mesmas até ficarmos completamente paralisadas. Pode ser exaustivo, frustrante e deprimente. Não importa se você trabalha fora ou não, se você almeja um cargo de diretoria ou só um emprego de meio período, não seria ótimo se livrar da ansiedade e do descontentamento. Com todas as coisas que você gostaria de tentar, mas não tenta por falta de confiança. Em termos mais básicos, o que temos de fazer é começar a agir, correr riscos, falhar e parar de resmungar, de nos desculpar e usar subterfúgios. Não que as mulheres não tenham a capacidade de atingir o sucesso, é só que parecemos não acreditar que podemos atingir o sucesso e acabamos nem nos dando ao trabalho de tentar. Nós botamos na cabeça que precisamos fazer tudo certo e ficamos morrendo de medo de errar em qualquer coisa. Mas, se não corremos riscos, é simplesmente impossível avançar. Uma mulher do século XX e plenamente realizada deveria passar menos tempo achando que não tem competência suficiente e se concentrar em acreditar em si mesma e em agir. Competência é o que não lhe falta. A revista The Economist caracterizou recentemente o empoderamento econômico feminino como a mais profunda mudança social da atualidade. Hoje em dia, as mulheres americanas tiram mais diplomas de graduação e pós-graduação que os homens. Nós lideramos algumas das maiores empresas. Há 17 chefes de estado do sexo feminino ao redor do mundo. Nós, mulheres, controlamos mais de 80% dos gastos de consumo nos Estados Unidos, e, em 2018, as esposas americanas já ganharão mais que os maridos. Sendo hoje a metade da força de trabalho, as mulheres estão começando a ocupar cargos de gestão de nível médio. Nossa competência e capacidade de nos destacar nunca foram mais claras. Os que observam de perto as mudanças dos valores da sociedade veem um mundo se alinhando aos valores femininos. E mesmo assim, o número de mulheres no topo ainda é pequeno e vem crescendo muito pouco. Em todos os níveis, nossos talentos não têm sido plenamente concretizados. Acreditamos estar empacadas. Porque muitas vezes simplesmente não enxergamos nem sequer conseguimos imaginar as possibilidades. Quando um homem, ao imaginar o futuro de sua carreira, se olha no espelho, ele vê um senador. Uma mulher jamais seria tão presunçosa. Essa observação, de uma simplicidade desconcertante, foi feita por Mary Wilson, uma veterana dos movimentos políticos femininos, e foi em muitos aspectos o ponto de partida para esta exploração. A declaração nos soou tão verdadeira porque consegue sintetizar à perfeição tanto nossa relutância quanto nossa insegurança. E ainda acrescentaríamos que, mesmo quando chegamos a ser senadoras, presidentes de empresas ou quando brilhamos de uma forma ou de outra, não reconhecemos no espelho nem a nós mesmas nem nossas vitórias. Nem mulheres que atingiram alturas incríveis conseguiram se livrar plenamente da incômoda sensação de que podem ser desmascaradas como os embustes incompetentes que são. Em vez de diminuir com o sucesso, essa sensação em geral cresce com o nosso avanço.
um ano antes da publicação de seu livro Faça Acontecer, Sheryl Sandberg, diretora operacional do Facebook, nos contou que ainda há dias em que eu acordo me sentindo uma fraude, sem saber se eu deveria mesmo estar onde estou. Nós duas também passamos anos atribuindo nosso sucesso à sorte ou, como a personagem Blanche DuBois em Um Bonde Chamado Desejo, à bondade de estranhos. E essa avaliação não tinha nada a ver com algum tipo de falsa humildade. Nós realmente acreditávamos nisso. Afinal, o que nos dava o direito de chegar aonde chegamos? A autoconfiança das mulheres também costuma definhar de maneiras mais prosaicas. Peggy McIntosh, socióloga do Wellesley College, que tem escrito muito sobre a síndrome da fraude, um termo bem apropriado, lembra-se como se fosse ontem de uma conferência da qual participou, as 17 mulheres, uma atrás da outra, falaram na sessão plenária e todas elas começaram com algum tipo de pedido de desculpas ou ressalva. Eu só tenho uma observação a fazer ou nunca pensei muito a respeito, mas, ou não sei se o que vou dizer está certo, mas... E era a conferência de liderança das mulheres. Os dados não são nada animadores. Em comparação com os homens, não nos consideramos prontas para promoções. Achamos que as piores notas em testes são nossas e uma multidão de mulheres diz abertamente aos pesquisadores que não se sente confiante no trabalho. Parte do problema é que não conseguimos entender as regras. Passamos muito tempo acreditando que, se apenas nos empenharmos mais e não incomodarmos ninguém, nossos talentos naturais se destacarão e serão recompensados. E então vemos os homens ao nosso redor sendo promovidos no nosso lugar e recebendo salários mais altos. No fundo sabemos que eles não são mais capazes que nós. Na verdade, muitas vezes eles até são menos capazes, mas projetam um desembaraço que acaba sendo notado e recompensado. Esse desembaraço, essa naturalidade, é a autoconfiança, ou pelo menos a versão masculina da confiança. Com muita frequência, a confiança masculina se manifesta de uma maneira absolutamente desagradável e pura e simplesmente antinatural para as mulheres. A maioria das mulheres não se sente à vontade monopolizando conversas, dando ordens numa reunião, interrompendo os outros ou se vangloriando de suas conquistas. Algumas de nós passamos um bom tempo tentando nos valer dessas táticas para constatar que esse tipo de coisa apenas não faz o nosso estilo. Cabe uma pausa aqui para um esclarecimento. Nós duas sabemos que, quando falamos das mulheres em termos genéricos, estamos simplificando demais as coisas. Algumas mulheres já descobriram como resolver os problemas de que tratamos. Neste livro e outras, naturalmente, nem sempre se reconhecerão nestas páginas. O sexo feminino está longe de ser um grupo monolítico. O tema é importantíssimo para a maioria das mulheres com todos os tipos de personalidade, etnia, religião e nível de renda, e esperamos que vocês perdoem a nossa decisão de às vezes generalizar em vez de qualificar o tempo todo. Estamos decididas a nos aprofundar o máximo possível nesse tema, porque isso sem dúvida merece uma extensa análise. Há coisas demais em jogo para que desistamos de encontrar a confiança só porque o modelo masculino vigente não parece adequado ou porque a realidade nos parece sombria demais. Estamos perdendo muitas oportunidades. Dissecando artigos acadêmicos e repassando transcrições de entrevistas,
vimos que precisamos de um modelo para nos ajudar a desenvolver a confiança, um código da confiança, por assim dizer, para orientar as mulheres na direção certa. Pense em mulheres como a nossa amiga Vanessa, que é muito bem sucedida em seu trabalho levantando fundos para organizações sem fins lucrativos. Pouco tempo atrás, o presidente de sua organização marcou uma reunião com ela para fazer sua avaliação de desempenho anual. Ela tinha arrecadado muitos fundos para o grupo e imaginava que receberia um belo tapinha nas costas. O que aconteceu foi justamente o contrário, ela levou um belo puxão de orelha. Sim, ela arrecadou muitos fundos, mas, se um dia quisesse ser uma líder sênior na organização, ela precisava começar a tomar decisões. Não importa se a sua equipe tem razão, ela ouviu do presidente. Eles só precisam saber que você é capaz de tomar uma decisão e ir até o fim. Vanessa não conseguia acreditar naquilo. Não importa se a equipe tem razão. Aquilo era uma verdadeira heresia para ela. No entanto, Vanessa percebeu que o chefe estava certo. Ela ficava tão focada em ser perfeita e em fazer tudo certinho, que evitava tomar decisões, em especial as que precisavam ser tomadas rapidamente. Como tantas outras mulheres, Vanessa é uma perfeccionista, mas essa busca pela perfeição e todas as horas extras que ela fazia não eram exatamente do que a organização precisava. Além disso, os hábitos dela a impediam de agir com decisão. Se você fizer como nós e perguntar a cientistas e acadêmicos qual é a definição de otimismo, receberá basicamente a mesma resposta. O mesmo vale para a felicidade e muitas outras qualidades psicológicas básicas. Essas qualidades foram dissecadas e examinadas tantas vezes e por tanto tempo que não nos faltam conselhos práticos para cultivar esses atributos em nós e nos outros. Descobrimos, contudo, que o mesmo não pode ser dito sobre a confiança. A confiança é muito mais enigmática, e o que descobrimos está bem longe do que esperávamos quando decidimos desvendar sua natureza. Para começar, presunção e confiança são duas coisas diferentes. Também descobrimos que a confiança não é só uma coisa da sua cabeça e não pode ser gerada com exercícios para elevar a autoestima. Talvez o mais impressionante de tudo, descobrimos que o sucesso se correlaciona mais com a confiança do que com a competência. Sim, há evidências de que a confiança é ainda mais importante que a capacidade de atingir o sucesso. Essa constatação foi especialmente preocupante para nós, que passamos a vida buscando desenvolver a competência. Outra constatação preocupante foi que algumas mulheres simplesmente nascem com mais confiança que outras. Constatou-se que a confiança é em parte um atributo genético. Fizemos nossos próprios testes genéticos para ver em que pé estávamos na corrida. Revelaremos os resultados adiante, mas, por enquanto, basta dizer que nos surpreendemos. E descobrimos que o cérebro dos homens e o das mulheres de fato funcionam de maneiras diferentes, afetando nossa autoconfiança. Sim, o fato é controverso, mas também é verdadeiro. Contudo, só uma parte da confiança envolve a ciência. A outra parte é uma arte. E o modo como vivemos acaba tendo uma influência surpreendentemente expressiva na nossa confiança original.
Pesquisas recentes mostram que somos capazes de literalmente mudar nosso cérebro de maneiras que afetam nossos pensamentos e nosso comportamento em qualquer idade. Desse modo, felizmente, uma parcela considerável do código da confiança é o que os psicólogos chamam de volitiva ou, em outras palavras, depende da nossa vontade. Com um empenho diligente, todas nós podemos optar por expandir nossa confiança. Entretanto, só chegaremos lá se pararmos de tentar ser perfeitas e começarmos a nos preparar para falhar. O que os cientistas chamam de plasticidade nós chamamos de esperança. Se você trabalhar nisso, poderá efetivamente aumentar a propensão à confiança da sua estrutura cerebral. Uma coisa que sabemos sobre as mulheres é que o trabalho duro não nos intimida. Como jornalistas, tivemos o privilégio de transitar pelos corredores do poder ao redor do mundo em busca de histórias e vimos até onde uma pessoa confiante é capaz de chegar. Notamos que alguns sonham alto, apenas por presumir que terão sucesso, enquanto outros dedicam o mesmo tempo e energia pensando em todas as razões pelas quais não conseguirão atingir o sucesso. Como mães, observamos como a confiança afeta nossos filhos. Vemos crianças que se sentem livres para se expressar, fazer e arriscar, aprendendo à medida que avançam e acumulando lições para o futuro. E vemos jovens que se prendem, temerosos de alguma consequência nebulosa e injusta. Sendo mulheres, especialmente graças a este projeto, nós duas sentimos na pele o impacto transformador da confiança na nossa vida profissional e pessoal. Na verdade, descobrimos que as realizações não são a melhor medida da confiança. O simples fato de termos confiança e fazermos bom uso dela já nos leva a uma sensação especial de realização. Uma cientista que entrevistamos descreveu seus encontros ocasionais com a confiança de uma maneira que combina bem com o que nós mesmas sentimos. Tenho uma sensação espetacular de que o mundo me completa e eu completo o mundo, ela nos contou. O sucesso está ao meu alcance. E eu me sinto conectada. Viver com confiança pode ser extraordinário.